Meus caríssimos alunos e alunas da Faculdade de voltamos a ter um contato em sala virtual relativamente à nossa disciplina Ciência Política e Teoria Geral do Estado. Vamos conversar sobre Jean Bodin, nascido em 1530 e falecido em 1596, pensador francês vinculado intimamente tanto à teoria do Estado quanto à ciência política, autor de uma obra numerosa e multifacetada, cujo centro, entretanto, se encontra na publicação deste volumoso e extraordinário tratado que se chama Os 6 Livros sobre a República, que eu tenho aqui à mão numa edição monumental e universitária do Centro de Estudos Constitucionais, Centro de Estudios Constitucionales de Espanha, especialmente Madrid, publicado em 1992, com estudo preliminar por José Luis Bermejo Cabrero. Trata-se de uma obra clássica, fundadora da preocupação com os domínios que são aqueles que mais intimamente nos interessam, tanto a teoria do Estado quanto a ciência política, publicado originalmente em França em 1576. Portanto, Jean Bodin é um pensador do ciclo renascentista profundamente ressonante nos caminhos jurídicos e políticos da modernidade. Jean Bodin está intimamente vinculado à ideia de que daqueles elementos aos quais nós nos reportamos, quais sejam território, demografia, organização política, coesão de leis e órgãos e dominação, o essencialíssimo para a teoria do Estado e a ciência política é precisamente aquele relativo ao poder. Destes elementos todos, território, demografia, organização política, coesão de leis e órgãos e dominação, os dois centrais e mais intimamente vinculados à questão essencial, aos pontos nevrálgicos da teoria do Estado e da ciência política seriam organização política e dominação, porque ele considera que a questão do poder é a mais do que sensível questão reveladora da essência do Estado. O que é Estado, portanto, para Jean Bodin? É um locus a partir do qual se manifesta o exercício da autoridade, porque a autoridade está intimamente vinculada ao Estado ou à sociedade política, assim como a liberdade está essencialmente vinculada ao indivíduo e à sua autonomia. De tal maneira que a peculiaridade de Jean Bodin se encontra em quê? Se encontra no fato de que ele considera que a soberania, enquanto expressão do exercício de poder, é a pedra angular, é o verdadeiro alicerce, é a autêntica expressão do poder do Estado. E quanto ao poder do Estado, o que há de se verificar é que a perspectiva de Jean Bodin, posterior à de Nicolau Maquiavel, o vincula de maneira prioritária não à perspectiva do extraordinário teórico florentino Nicolau Maquiavel, um dos fundadores da língua italiana, cujo precedente estava no extraordinário poeta
e magnífico jurista Dante Alighieri, nos caminhos, sobretudo, da poesia, mas Maquiavel completa esse processo de formação da língua italiana por meio da prosa. Ele e Dante Alighieri estão transformando o dialeto de Florença em língua nacional italiana. Avant la lettre, porque de fato a nação precede o Estado italiano se unifica só na segunda parte do século XIX, mas a nação italiana é uma manifestação pretérita e eles estão exprimindo esta nacionalidade em formação por meio daquilo que lhe confere alma. A língua é minha pátria, disse Fernando Pessoa, e ao dizê-lo fez com absoluta procedência. Então, ele está, posteriormente a Nicolau Maquiavel, tratando da mesma questão. O problema é que entre ele e Maquiavel se encontra que diferença? Maquiavel está construindo conceitualmente e interpretativamente o Estado. E Jean Bodin não está senão teorizando sobre um Estado já constituído, sobre um Estado já unificado, ainda mais porque o seu objeto de observação imediato é o Estado Nacional francês, resultante da magnífica determinação de Joana d'Arc, que foi um símbolo unificador de toda a França e que terminou por expulsar os ingleses que a invadiram. Se tratava de quê até então? Cada um vivendo a sua esfera de autonomia num território ocupado pelo estrangeiro, mas as cidades mercantis francesas funcionavam autonomamente, os feudos seguiam a sua vida, os estados religiosos, né, continuavam o seu processo, e ninguém, afinal, pensava em uma só territorialidade, em uma só identidade, em resistir segundo uma só bandeira, em recolocar o rei, virtualmente deposto, no centro da sua autoridade, e quem vai reagir, quem vai resistir, quem vai unificar a França é esta adolescente marcada por sonhos místicos, que é uma visionária dotada de uma mediunidade audiente, vidente, e que reclama para si o papel de alguém que está cumprindo um mandato divino. E esta força extraordinária desta adolescente leva esta França letárgica e fragmentada a se unificar, a lutar por uma só territorialidade, a repor em seu lugar uma só autoridade, a afirmar historicamente uma identidade, fazendo com que, a partir daí, a resistência à ocupação inglesa seja um ponto de imitação de toda a França. E desse ponto de imitação de toda a França resulta a luta pela sua autonomia, resulta a luta pela sua libertação, resulta a luta pela sua independência. Presa e morta, imolada Joana d'Arc, o que acontece? Os ingleses estão decretando o próprio fim da sua usurpação na França, porque a partir daí a sociedade se unifica e reclama o advento unitário de um Estado. E é disto que se trata, de um Estado unitário, que é o ponto de pauta, o ponto de reflexão de Jean Bodin. E pensando, segundo a existência deste Estado unitário, que não apenas afirmou a si mesmo, superando aquela fragmentação, aquela letargia, aquela indiferença que reinava na França diante da ocupação inglesa, mas da afirmação do Estado resulta ainda mais a sua autoridade unitária. Não é uma França multiplicada em níveis, né, administrativos, é uma França com uma autoridade central exercida a partir do Estado. Então, é em torno dessa realidade que Jean Bodin está
constituindo a sua teoria do Estado. Não se trata, portanto, de constituição de Estado, se trata, ao contrário, de uma teorização frente a um Estado unitário já existente. E dessa teorização ele coloca aquilo que lhe parece a sua principal questão. Como é que vai se formar o consenso em torno de uma autoridade e como é que essa autoridade vai exercer diante, agora sim, de uma territorialidade, diante de certa população, a hegemonia de sua vontade de autoridade, o seu ânimo, né, administrativo, a sua determinação de exprimir vigorosamente o poder, porque o Estado por si só já é uma força de intervenção na vida social e dotado deste ânimo proativo, esta capacidade de intervenção na vida social vai representar, portanto, poder. Poder é capacidade de imposição de sua vontade a outrem. E o poder do Estado é aquilo que interessa a Jean Bodin. E ao interessar a Jean Bodin, o faz na perspectiva de sua central afirmação, de sua unitária manifestação, de sua hegemônica tradução, que permitirá que ele, afinal, lapide o conceito de soberania. Ele é o teórico da soberania. Ele constitui este conceito e passa a personificá-lo no evolver dos séculos. Todas as vezes que alguém se reportar à soberania, vai retornar, vai recorrer ao argumento central de Jean Bodin, que viu na soberania a expressão mais aguda do poder. É a soberania o verdadeiro alicerce, é a soberania a pedra angular, é a soberania a expressão maior da estrutura do Estado. Da soberania dependem os magistrados, as leis, as ordenações. Essa soberania é a única que transforma num único corpo perfeito o Estado, as famílias, os indivíduos, os grupos separados. Então, nós estamos em face de estados que representam esse amálgama, este ponto de imantação, que faz com que tudo mais ao Estado e ao centro de exercício de sua autoridade, a manifestação de sua soberania, estejam correlacionados, estejam vinculados, estejam subordinados. E essa expressão unitária resulta do próprio Estado e de sua central manifestação na vida em sociedade, de tal maneira que indivíduos, famílias, grupos separados terminam por desembocar sob o manto protetor desta autoridade central, formando um consenso na vida social. Logo se vê, portanto, que a Jean Bodin, que tipo de Estado está vinculado? O Estado absoluto. Jean Bodin é o teórico da soberania dentro de um Estado absoluto. O Estado, para Jean Bodin, tem uma extensão e uma profundidade que tornam o seu exercício de autoridade absoluto. E esta dimensão absoluta está retratada na sua própria concepção da noção, na sua própria concepção do conceito, na sua própria concepção da significação da soberania. Porque o Estado é o poder absoluto, é a coesão de todos os elementos da sociedade. Onde é que a sociedade, para Jean Bodin, encontra a sua síntese? A sociedade encontra a sua síntese sob a autoridade do Estado. E o conceito de soberania
que Jean Bodin lapida é um conceito que nós deveremos compreender no sentido em que ele vai, por camadas, constituindo. A primeira forma de soberania é aquela que vincula o soberano, que vincula o príncipe, que vincula o detentor da autoridade do Estado à capacidade de dizer o direito. Dizendo o direito, a jurisdição constitui uma vigorosa forma de manifestação do exercício do seu poder unitário e hegemônico frente à sociedade. O princípio é aquele cabível no direito divino dos reis. Onde está o rei, está a lei. Significa dizer, estando a lei ao dispor do rei, ela é a expressão da sua manifestação, da sua dicção, do seu dizer o direito. De tal maneira que esta dimensão é essencial à soberania, marcada ainda mais por outros caracteres. A exemplo do fato de que, na noção de príncipe absoluto, senhor da soberania, nenhuma autoridade pode concorrer com a do príncipe absolutista. A sua autoridade é central e absoluta e não admite a possibilidade de que, diante de uma territorialidade, diante de certa população, outra qualquer autoridade ali se manifeste, ali concorra, ali diminua a autoridade central e hegemônica do príncipe do Estado. Do que se trata, entretanto, quanto ao ponto de maior sensibilidade, é exatamente desta perspectiva. Bodin, pela primeira vez, começa a teorizar a autonomia e a soberania do Estado, no sentido de que o monarca interpreta as leis divinas, obedece a elas, mas de forma autônoma. Ele não precisa receber pelo Papa a investidura do seu poder. Aí, nisto é que reside o ponto de mais alta sensibilidade. Compreendamos que Jean Bodin está vinculado ao direito divino dos reis, mas ele elide o intermediário, ele elide o Papa e o Papado, ele elide a Igreja e não está pensando naquele cenário em que o príncipe do Estado é entronizado, é coroado, recebe um mandato de origem divina de Deus, mas por meio do Papa, tornando-se um vassalo de alto luxo do papado e da Igreja, como longamente aconteceu no mundo medieval. De se recordar a manifestação de um jovem príncipe da Hungria que consulta o Papa Gelásio I no mundo medieval a respeito de como agir, como se comportar, como se conduzir diante do seu ânimo, diante de sua vontade de ser um príncipe cristão. E a resposta do Papa Gelásio I é absolutamente reveladora, porque o Papa entronizava o rei em nome de Deus, transferindo para o rei o mandato de origem divina, o poder de origem divina, de que ele era o representante na terra, ele, o Papa. E Gelásio I responde a esse jovem príncipe da Hungria, dizendo-lhe que é simples, meu filho, basta que tu dobres a cerviz, a coluna cervical. Cerviz significa isso. Dobres a cerviz significa dizer que tu curves a cabeça a mim, porque eu represento o mandato divino que estou legando a ti. O poder de origem divina que será por ti recebido, o será por meu intermédio e por meio da Igreja. Então, é este ato de genuflexão a que
se reporta precisamente o Papa Gelásio I. Ajoelhar-se, dobrar a cerviz, se submeter a este centro transmissor do poder e da autoridade em nome de Deus. Que centro transmissor é este? O papado. Que centro transmissor é este? A igreja. De tal maneira que, vinculado ao direito divino dos reis, Jean Bodin está rompendo com esta intermediação e dizendo precisamente que o Papa é dispensável, que a relação do rei com Deus é absolutamente direta, sem a intermediação institucional de ninguém, muito menos do Papa, bispo de Roma, chefe da igreja. O que se tem em perspectiva é que nós estamos necessitando compreender que Jean Bodin está investindo contra o Estado religioso e está afirmando o Estado laico ou civil. Ele é um ponto de inflexão, é um caminho neste processo de afirmação do Estado civil, do Estado laico, elidindo a intermediação do papado, elidindo a intermediação eclesiástica e desembaraçando o rei absoluto de uma vassalagem ao papado, de uma vassalagem à igreja, para que ele seja autoridade total, para que ele seja autoridade central, para que ele seja autoridade hegemônica, personificando o consenso, a unificação, o desaguadouro de todas as energias da vida em sociedade. Por isso a submissão de indivíduos, por isso a submissão de famílias, por isso a submissão de grupos ao magistério central do Estado. E a ideia de soberania, reservando ao rei o direito de dizer, o direito vai, afinal, vinculá-lo de maneira central a uma afirmação sem precedentes da autoridade, a uma afirmação sem precedentes da autoridade. Por isso é que Jean Bodin se pergunta qual é o fim, afinal, de uma república bem ordenada. E ele diz: uma república é um justo governo de muitas famílias e do que há de comum entre elas, sob uma suprema autoridade. Então, ele sinaliza para a seguinte natureza: uma república é expressão do justo governo. Numa república que é expressão do justo governo, muitas famílias estão ali submetidas, mas estão submetidas de uma maneira conexa. E essa conexão é a seguinte: todas elas estão sob uma suprema autoridade, sob uma suprema manifestação de poder, sob uma suprema autonomia. É a suprema potestas, é a suprema autoritas, o supremo poder, a suprema autoridade. De quem? De uma força que personifica a unidade. E essa unidade está retratada no rei absoluto, que é a expressão do uno, numa remissão ao pensamento grego, numa remissão à manifestação de Platão na República, cujo vigoroso argumento é de que o rei filósofo é a síntese, é a unidade, é o representante do uno na esfera terrena, porque isso remete mais longínquamente ainda ao argumento, afinal, de Hermes Trismegisto, na tábua de Esmeralda. Hermes Trismegisto é aquele que, no mundo egípcio, lapidou esta formulação: o que está embaixo é como o que está em cima. O que está em cima? A unidade do sagrado, Deus. O que está embaixo? Um príncipe a exprimir a unidade
das coisas, porque o que está embaixo é como o que está em cima. Não nos esqueçamos de que o próprio Platão viveu no Egito, o próprio Platão saiu do Egito como mestre espiritual e que por toda a sua vida ele constituiu escolas esotéricas marcadas pela difusão do chamado saber secreto, do saber hermético, cujo símbolo maior do Egito se encontra precisamente em Hermes Trismegisto, de tal sorte que é essa vontade de unidade que está no mundo renascentista por meio de Jean Bodin, marcando a expressão do rei absoluto no exercício de sua autoridade. De tal forma que nós estamos em face de uma compreensão de que o justo governo é a expressão das leis naturais e que ele promete à sociedade levá-la à felicidade. De tal maneira que, diante de tudo isso, o que nós encontramos é o retrato da República em Jean Bodin. A República deve ter um território suficiente e lugar capaz para que possam de ser desenvolvidas as atividades, afinal, de natureza econômica, porque as primeiras coisas, as primeiras necessidades, as primeiras comodidades ali devem ter um espaço mais do que necessário, de tal maneira que ele vai constituindo a República, pensando no sistema de instrução, pensando na proteção dos súditos e, afinal, buscando trabalhar com a ideia de segurança. E esta ideia de segurança, de tranquilidade devida, se dá em torno desta síntese em que corpo e alma se encontram. E a expressão dessa síntese é precisamente o rei absoluto que, no exercício de sua autoridade, personificará o papel do grande defensor destas fronteiras e desta população no exercício do seu poder. E este poder não admite concorrência, é um poder completo, é um poder absoluto, é um poder exercido de maneira extrema em todos os domínios da vida. Não admite concorrência econômica de outras vontades, não admite concorrência política de outras determinações. É um poder total. E como poder total, completo e absoluto, é como se nós estivéssemos a dizer, um príncipe dessa natureza não conviverá com aquilo que já existia na França. O rei deposto testemunha do exercício de uma usurpação inglesa da autoridade em pleno território francês, que na França voltaria, recorde-se, a acontecer quando da Segunda Guerra Mundial, com a queda de Paris. Os nazistas e Hitler, vencendo a chamada linha Maginot, terminam por constituir um governo colaboracionista na França, que se submete ao mandato, à autoridade, ao ultraje, né, da ordem jurídico-política na França, porque esse governo colaboracionista está submetido a um centro de poder estrangeiro, que é a autoridade do Estado nazista. Foi preciso que a resistência francesa ali se manifestasse e reivindicasse a libertação da França. É o papel de Charles de Gaulle, constituindo o governo no exílio e fazendo uma incessante pregação pela libertação da França. Isso foi, sobretudo, o papel da resistência francesa, no exercício do direito natural de se contrapor a essa autoridade ilegítima que estava, afinal, usurpando a soberania francesa, usurpando a soberania do Estado francês, usurpando a soberania do exercício legítimo do poder, autorizado pela ética do consentimento advinda da sociedade francesa. E a resistência francesa lutou por todos os meios, os pacíficos
e os da violência dos violentados para libertar a França. Hoje, qual é o ponto de pauta, qual é a questão da soberania? Ela está sendo ressignificada, ela está sendo relativizada, porque nós vivemos num mundo em que o Estado-nação, decorrente da Revolução Francesa, chegou a um certo eclipse. E nós estamos em face de uma realidade em formação, em fermentação, em processamento, que é nova. E esta realidade qual é? A da formação de comunidades de nação, do mundo dos blocos. E no mundo dos blocos, o que se tem? Uma autoridade superior à autoridade do Estado Nacional, porque o próprio Estado Nacional está integrando um bloco. Um bloco é formado de múltiplos Estados nacionais. Tenhamos em perspectiva a União Europeia. Ali estão Portugal, Espanha, França, Alemanha, né? E outros mais Estados nacionais. E cada um renuncia relativamente a um quanto de sua autonomia, assim o fez a Inglaterra. A um quanto de sua soberania, assim o fez a Grécia. Para que, seguindo o que fizeram a França, a Alemanha, a Espanha, Portugal e outros mais que integram a comunidade europeia, uma autoridade do bloco seja a autoridade central. E esta autoridade central relativiza